Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Logo ali no comecinho do livro de Atos, Estevão confrontando a mensagem do evangelho, o convite do evangelho. Ele arca com as consequências da sua pregação, do seu engajamento no reino, e é o primeiro mártir da igreja. Mas o texto que nós vamos explorar hoje, gente, eu não fiz slide de novo, tá? Eu até ia fazer, mas não fiz. Mas depois os irmãos e as irmãs me dizem se preferem com slide, sem slide, tá? Só para eu me organizar aqui. Porque para mim, tanto faz. Mas eu achava que com slide ficava mais fácil, né? Mais didático, não sei. Mas aí, se vocês acharem que fica melhor com slide, aí vocês me falam, tá bom? Mas se achar melhor assim também, me falem também. Fiquem à Para vontade. mim, melhor sem, pastor. 100? Pronto, irmã. Então vai ser 100. Para mim só. Mas só a senhora falou, então vai ser o que a senhora está dizendo. Não, senhor. A responsabilidade não é minha, não. Vamos lá, gente. Pastor, eu gostaria muito do slide. Assim, você partilha depois os slides com a gente? Certo. Ou é assim, um material seu e tudo? Minha irmã, de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Não, sabe por quê? Porque na hora da gente estudar de novo, como todas as outras lições, desde o capítulo 1 foi com slides, é mais didático para a gente poder se organizar no estudo. Aí até para o pessoal que está na internet, que eu tenho certeza que tem gente estudando com a gente que nunca apareceu, né? Então, tem gente que, né, se a gente for observar, então com o slide fica mais didático, eu tenho a impressão. Tá bom, então a gente faz o seguinte, ó. Não sei, tem dois votos, um a favor e um contra. Malu. Eu não ia falar, não, porque eu não slide para mim é quase assim, uma prática, eu gosto muito dos slides. Olha, então vamos lá. Vamos ver o que é que dá. Assim, gente, todas as nossas aulas estão sendo colocadas lá no YouTube. Então, as aulas passadas estão lá para quem quiser assistir. Mas aí na semana que vem a gente retoma com o slide, porque o slide pelo menos me ajuda a não ficar divagando, né? Eu faço meu esboço aqui, mas aí de vez em quando a gente escapa e o esboçozinho, tá vendo, gente? Eu faço. Mas vamos para o slide. Semana que vem a gente faz os slides. O texto que a gente vai ler hoje é muito grande. Oi. Tem que votar. Obrigado pelos slides. Eu gosto muito deles. Tem que votar, viu? Com slide? Então, já tem ganhou na votação? 3 a favor e um contra. A senhora é o quê? A favor ou contra? Para mim, tanto faz. Eita. Eu estou... Eu estou... O senhor falou aí, para mim, tanto faz. Né? Ai. Tá bom, eu pensei que a senhora ia apontar. Mas se é para votar, eu prefiro 100. 100, pronto. 3-2. Então, vamos voltando aí, depois a gente decide isso. Vamos lá, o voto do senhor Ronaldo não foi contado, né, pastor? Que? O voto do senhor Ronaldo não foi contado. Foi, o senhor não falou que é a favor? Mas na minha matemática eu não vi contado, não. Não foram 3? Cora, Malu e o senhor? A favor. A favor, o senhor, não é isso? E a irmã Luzia e a irmã Vilma contra. Pastor Lázaro. Oi. Eu não estou conseguindo acessar a reunião com aqueles links. Eu tive que sair e agora não consigo voltar para a reunião. Me ajude aí a voltar. Vou te mandar outro link, pastor. É o mesmo sempre, tá, gente? Se vai tentando aí que... É o mesmo. Se perceberem um código aí, é o mesmo. Os números finais mesmo. Mas tenta aí, manda de novo. Vê se você consegue. Vamos lá, gente. Vamos ler o texto de hoje. Texto proposto para hoje, que é o texto de Atos 7, texto bem grandão. Mas é importante a gente ler ele todo. Aí, a família Feitosa tem 4 votos a favor. Então, gente, pessoal que é contra aí, estávamos em 3 mais 4, 7. Então, 7, né? Então, eu vou ficar com tanto faz. Pronto, tanto faz. Subiu no muro. Já perdi, então eu vou ficar lá em cima do muro e para mim tanto faz. Pronto. Então a gente retoma com o slide depois. Semana que vem a gente volta com o slide. Com certeza. Vamos lá. Atos capítulo 7. Vamos fazer a leitura juntos, de novo, tá, gente?
Nós vamos do verso 1 até o verso 50, até 60. É bem grandão. Vamos lá. Vamos começar? Abriram suas Bíblias aí? Por favor, peço que todos abram. Todas abram suas Bíblias. Me acompanhem, por favor. Vou começar, vocês me seguem. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Pausa. Que acusações? Na semana passada a gente fez a introdução, lembre-se. 2 acusações basicamente estavam sendo feitas a Estevão, e não apenas a Estevão, a pregação da igreja, que era a destruição do templo. Lembre-se que Jesus, passando pelo templo, disse: destruam o templo, que eu reconstruirei em 3 dias. Então, essa proposta perdurou na pregação do evangelho da igreja, mas aí, obviamente, Jesus estava usando a palavra ali, uma figura de linguagem, uma alegoria. Não era a ideia de Jesus destruir o templo, pouco importava se o templo estava de pé ou não, mas o que Jesus está falando é: ressignifiquem esse templo, repensem esse templo, né? Destrua essa estrutura que vocês construíram em torno do templo. E a segunda diz respeito aos costumes. Que costumes? Nós somos puros, nossa mesa só se senta dos nossos, e aí vem o evangelho convidando para que todos aqueles que quiserem venham a mim, como disse o pastor Renato, cansados, sobrecarregados, quer sejam judeus, samaritanos, gentios, não importa, o evangelho é para todos. Então, esses 2 pilares, esses 2 princípios do evangelho estavam sendo questionados. Então, o sumo sacerdote já começa perguntando, versículo 1, são verdadeiras essas acusações? Né? Um diz respeito à santidade e a outra diz respeito ao templo. 2, quem leu o versículo 2? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, ó Deus da glória, Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. 3. Disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e dirige-se. Ora, eu estou ouvindo você pelo microfone de Gabriel, não pelo seu, está bem distante. Ah, é verdade. Eu esqueci de ligar de novo. A gente podia ler de 2 em 2, né? Para ficar melhor, não? Pode ser, sem problema. Se quiser ler 2, 3, não tem problema. Então é o 3, né, que eu vou ler agora. Uhum. 3 e 4, lê o 3 e o 4. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois do seu pai, faleceu. Deus o trouxe para esta terra para que habitais agora. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos. 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. 9. Patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. 13. Liga o microfone.
E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. 19. Esse rei enganou e maltratou os nossos passados, a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. 21. 21. Pode ler. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quer matar como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. 30. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. A voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos passados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Quem lê, gente? 36. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no milho e no deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: Do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto, e esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens bíblicas de Deus. 39. Mas os nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Eles o repeliu e voltaram em pensamentos para o Egito. Com efeito, disseram a Arão: Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente.
Pois esse Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Moldaram um bezerro. Vá, por favor. Vá, Gabriel. Naquela ocasião, desculpa, pastor. Não, pode ir. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. 43. Vós transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã. Essas imagens que vós fizestes para as adorar. Por isso eu vos deportarei para além da Babilônia. Os nossos pais no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que falava a Moisés prescrevera que ele a fizesse segundo o modelo que vira. 45. O qual também nossos pais, como Josué, tendo-o recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, onde seria meu lugar de descanso? Quem deu o próximo, gente? 50. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. 54. Ouvindo eles isto, Irmã Vilma, depois Malu. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Aleluia. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o Espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não se considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Até aí. Até aí. Texto rico, hein, gente? Muita coisa aí Estevão falou. Por isso que eu tenho dito que esse discurso de Estevão, ele tem muitas informações. Na verdade, a gente já viu que no livro de Atos tem vários discursos, que é ou defesa ou pregação. Nesse caso aqui, muito mais do que uma defesa, o que Estevão está fazendo aqui é um testemunho da pregação da igreja. A igreja, ela vem no rastro da tradição de Israel, ela é sustentada historicamente por aquilo que Deus fez no povo de Israel, mas a igreja tem uma pregação diferente. Isso é importante dizer, porque ainda hoje alguns líderes, alguns pastores insistem em trazer tradições do judaísmo para a igreja cristã.
Irmãos e irmãs, nós não somos judeus, nós somos cristãos. E isso é de fundamental importância para que a gente compreenda a mensagem do Evangelho, certo? Então, se Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, a história de Israel tem os seus méritos, a gente aprende muito, muita coisa ali a gente deve carregar, mas a pregação da igreja é diferente. O pastor Iovaldo Ramos, ele explica isso dizendo o seguinte, que a Israel, eles tinham uma missão na história para o bem da humanidade. Né? Qual era a missão na história? Se preparar para a vinda do Cristo. Se a gente for olhar a história de Israel, basicamente Deus criou um povo, sustentou, alimentou esse povo, deu uma nação a esse povo, fez esse povo uma nação, deu uma terra e fez uma nação, para que na plenitude dos tempos viesse o Cristo. Então, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade, certo? É por isso que todas as bênçãos de Israel, a maioria delas é bênção material, uma terra, livrar dos inimigos físicos, as batalhas, tudo isso é muito material, terra que manda leite e mel, onde você pisar a planta dos seus pés será a sua por herança. Essas bênçãos é destinada a Israel porque a missão da Israel é a missão da história. E a igreja? A igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Nós pregamos não que Deus vai dar casa, prédio, templo às pessoas. Nós pregamos a conversão de pessoas. É bem verdade que convertendo pessoas, converte-se e muda-se a realidade. Mas é diferente de Israel. Então, Deus abençoava a nação de Israel para salvar a história. Né? A história, aliás, para salvar os indivíduos. Então, Cristo veio para salvar as pessoas. Já a igreja é diferente. A igreja ela tem uma missão com as pessoas para que a história, no final, tenha um triunfo. Para que, no final, Cristo reine sobre tudo e todos. Então, essas duas coisas fazem com que a gente entenda a diferença da teologia do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos e irmãs, quando a gente for ler o Antigo Testamento. A gente faz uma bagunça, pega promessas lá do Antigo Testamento e querem ver cumprida agora, e aí tem esse cuidado. Tá? Se a gente for ver as bênçãos que Deus prometeu a Israel no Antigo Testamento, a maioria delas se resume a Israel. Certo? Já a igreja, as bênçãos são espirituais. Diferente de Israel, por exemplo. A igreja tem a promessa de que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Israel não experimentou isso. Quem experimenta isso é a igreja. No Antigo Testamento, o Espírito se derramava, não. Usava 3 tipos de pessoas. Os profetas, os sacerdotes e os reis. E era usando pontualmente. Já no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o Espírito se derramou sobre toda a carne lá em Pentecostes. Qual é a diferença disso? A diferença é que as bênçãos de Israel são materiais, são físicas, e as bênçãos da igreja espirituais. Desse detalhe simples, faz com que a gente compreenda a diferença da teologia. Tá bom? Mas vamos lá. Estevão organiza esse seu discurso, né, esse seu apanhado histórico, para se defender e defender a igreja de 2 acusações, que eu falei no início. Primeiro, é que Estevão estava pregando a destruição do templo. Lembrem-se que a nação de Israel, a religião de Israel, ela se estruturava sobre pilares muito bem estabelecidos. Então, sábado, o templo, o sacrifício e o sacerdote. Sem esses 4 pilares, não havia culto em Israel. Tanto é que no período do exílio, eles criaram a sinagoga para ocupar o lugar do templo, porque não tinha mais templo. Né? E o lugar do sacrifício, que não tem do templo, não tem sacrifício, eles se dedicaram ao estudo da Torá. Certo? Mas aí vem o templo, aí reconstrói o templo lá em Zorobabel, aquela história maravilhosa lá, reconstrói o templo, e aí volta-se ao templo aquela estrutura de sábado, domingo, templo, aos sacrifícios e os sacerdotes, essas 4 coisas. Quando Jesus fala que vai destruir o templo, obviamente os israelitas estavam acusando Jesus de iconoclasta, né? Vai quebrar as nossas estruturas religiosas. Mas qual é o pilar, qual é o fundamento dessa acusação de Jesus? Jesus falou, olha, não vai ser mais necessário o templo.
Se o templo existe apenas para que haja sacrifício, e Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não haverá mais sacrifício. Se não haverá mais sacrifício, não faz sentido nem o templo, nem o sacerdote. Vocês conseguem entender aí como é grave isso na cabeça de judeu? Dá para compreender a gravidade dessa proposta do evangelho? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Olha, pode fechar o templo, pode demitir os sacerdotes, pode acabar com essa estrutura aí, vocês que criam gado, os gados aí, as ovelhas para o sacrifício, pode acabar com isso, porque a partir de Jesus não haverá mais isso, não haverá mais isso. Não haverá mais templo, não haverá mais sacerdote, não haverá mais sacrifício, ainda vai ser mais necessário guardar o sábado. Isso foi uma loucura na cabeça do judeu. Então, a primeira acusação era essa. Você está tentando acabar com a nossa religião. E segundo, o costume. Esse costume vai ser discutido novamente em Atos 9, uma conversa de Deus com Pedro. Jesus chama Pedro. Atos 9, gente? Eu sempre confundo. Que não é Atos 9, não. Que é Pedro e o lençol, a visão de Pedro. É esse? 11. Enfim, vocês conhecem a história, né? Que Pedro, argumento de Pedro, que nós não pegamos nada impuro, porque eu sou santo, como é que eu vou comer coisas impuras? E aí vem o manto dos céus e desce. Deixa eu ver se eu acho, gente. E aí, o que está sendo discutido ali? É basicamente o seguinte: nós somos uma nação santa, e nós não estamos acostumados a nos relacionar com um povo que não é santo. E aí Deus muda isso na cabeça de Pedro, mas já está aqui, é o fundamento desse discurso de Estevão. Por que isso, gente? Porque Israel, naquele tempo, era a nação santa, certo? E santo aí, leia-se o seguinte: nós somos separados, afastados de todo mundo. Isso nunca foi o projeto de Deus para Israel. Deus queria que Israel fosse a videira das nações. Santidade não era exclusivismo, não era essa ideia de separação por se sentirem melhores ou superiores, não é isso. Quando Deus chamava Israel para ser santo, é para que o testemunho de santidade de Israel contagiasse ao povo, às outras nações. Não fosse uma espécie de privilégio especial, ou de que ele se tornaria um povo melhor do que os demais. E aí a igreja vem convidando a todos a se sentarem na mesa. Lembre-se que a acusação que os fariseus faziam insistentemente a Jesus é que ele era amigo de publicanos e pecadores, né? Então, a igreja vem com essa mudança de costume. Mas nós somos santos, né? Nós não nos acostumamos, e nosso templo não entra gentio. E a igreja vem falar nada disso. Deus nos convidou e nos enviou para os gentios. Então, esses dois pilares da religião de Israel é que a igreja coloca em xeque. E aí, o versículo 1 do capítulo 7 já começa com a fúria do sumo sacerdote. É isso mesmo? Você atesta que você está pregando isso mesmo? É exatamente isso que vocês estão anunciando? E aí Estevão começa o seu discurso. A gente pode perceber que Estevão responde isso de duas formas, né? Primeiro, ele chama aqueles pais, né, os sacerdotes, os líderes, para reflexão sobre o templo. E começa lá em Abraão, que é interessante. Eu acho que esse discurso de Estevão ele é muito, muito rico. E eu acho que a gente não vai conseguir esgotá-lo aqui, mas pelo menos apontar alguma coisa. Ele começa com Abraão, versículos 2 a 8. Quem é Abraão, gente? O Abraão é o pai da fé, é o início de tudo, é como Deus começou lá o chamado para a nação de Israel. Lembre-se que a nação de Israel nasce em Abraão, né? E o que é muito importante que Estevão chama é o seguinte: é que Deus eterno se revelou a Abraão em uma terra de idolatria. Então, olha a cabeça de um judeu. E quem já viu a história de Israel percebe que Deus é insistente em falar sobre isso, mas os judeus não conseguiam entender. É um dos temas, por exemplo, que é discutido lá em Jonas. Por que é que Jonas não quis empregar em Nínive? Porque ele acreditava que Deus de Israel não era o Deus de Nínive, era o Deus de Israel. Ou seja, é um Deus que se manifesta a Israel e em Israel, na Terra Santa, no templo, naquela geografia, naquele espaço.
E aí Estevão começa, não. Lembre-se aí, primeiro contato que os nossos antepassados teve com Deus eterno foi aonde? Lá no meio dos pagãos, lá em Ur dos Caldeus, lá na terra de Abraão. Primeiro contato, ou seja, o nosso Deus não precisa de um templo para se revelar. Ele povoa toda a terra. Primeiro argumento de Estevão. Segundo argumento é o seguinte, é que além de se revelar lá em Harã, na terra da idolatria, ele se revelou lá em Ur dos Caldeus, mas ele agiu com um braço forte e livrou o povo dentro do Egito. Ele ouviu um clamor de um povo lá dentro do Egito, lá no meio daquele panteão, naqueles templos todos, de uma terra completamente pagã. Deus ouviu a oração do povo e agiu lá no Egito. E o terceiro argumento que ele utiliza sobre Abraão, versículo 8, é que a aliança da circuncisão era maior do que o templo. Então, olha como Estevão está construindo o argumento dele. Estevão está dizendo assim, olha, não é que eu não acho que o templo é importante, não é que eu queira destruir o templo. Eu só estou dizendo a vocês que Deus não se limita a esse templo. Que o templo é um instrumento agora da nossa religião, mas Deus não é menor do que o templo, ele não está preso no templo, ele é muito maior do que o templo. E aí ele vai mostrando, a primeira revelação de Deus foi fora do templo, Deus agiu poderosamente no Egito fora do templo, e ele se comprometeu com nossos antepassados, não pelo templo, mas pela aliança da circuncisão. Então, antes do templo, já havia um compromisso de Deus com o povo. Em outras palavras, o que Abraão está dizendo para aquele povo ali, gente? Isso é importantíssimo para a gente. Olha só, antes de um templo santo, antes de um lugar santo, Deus tem uma comunhão com um povo santo. E a gente faz a mesma coisa hoje, sabe quando? Quando a gente acha que a gente precisa necessariamente de uma estrutura religiosa para ter comunhão com Deus. Quando a gente acha que a oração no templo é mais forte, quando a gente acha que o culto na igreja é mais importante, quando a gente acha que estudar a Bíblia na sala da escola bíblica da igreja é mais importante do que estudar aqui. É exatamente a mesma coisa que nós estamos reproduzindo. Eu vou dizer algo aqui que eu falo sem medo de errar. O templo, a religião, eles só servem enquanto for um instrumento de Deus para nos aproximar dele. A partir do momento que as nossas atividades, que a nossa programação, que o prédio da nossa igreja, que a nossa religião, que a nossa convenção, o que quer que seja, se torne um empecilho entre nós e Deus, as palavras de Jesus reverberam hoje, que destruam o templo. Seja lá qual for, que destruam o templo. Por quê? Porque não é importante? Não, é porque talvez já deu seu tempo. Sabe aquele negócio que cai no desuso? Aquilo que a gente usava, que era muito bom, mas que depois perdeu a sua serventia? Ah, então isso quer dizer que não é importante? Hoje não, já foi. Já serviu, já foi muito bom. Mas hoje não serve mais. Então você está dizendo que a nossa história... Não, estou dizendo que sua história. A história é maravilhosa. Mas hoje caiu em desuso. E basta a gente pensar um pouquinho quantas coisas caíram em desuso hoje. Dá um exemplo. Na casa de minha avó, tinha aquele chão de cera vermelha. Não sei quantos pegaram a época do chão que era vermelho, verde. E tinha uma enceradeira. A senhora lembra da enceradeira, irmã Luzia? A senhora tinha enceradeira? A senhora tem enceradeira hoje? De jeito nenhum. Deus me livre. Ficava todo vermelho. Quando não tinha enceradeira, tinha que passar com a mão. Aí ficava com os cotovelos, o joelho, tudo vermelho, porque tinha que passar. Não é não? Pastor Lázaro. Pastor Lázaro. Ficava no chão, passando e também enceradeira. Aí ficava todo vermelho, né? Maravilha. Pastor Lázaro. Ô, pastor. Pode falar. Deixa eu contar uma historinha. A minha primeira casa foi de taco. A minha, né? Não da minha mãe. A da minha mãe nem me lembro mais do que era. Acho que era tijolinho. E a minha era de taco. Então, toda sexta-feira, eu e a mocinha que trabalhava comigo, era para a gente serar aquilo ali, para ficar brilhando. O taco, imagine, né? A madeirinha. Então, eu sentava eu e ela no chão e ainda botava Vinícius, que era o primeiro, para me ajudar. Era uma bagunça, porque todo mundo ficava fedido a cera,
tudo sujo de cera, mas o chão ficava impecável. Ninguém podia pisar nem de sandália para não manchar, pensa. Pois Olha é. o sacrifício. Aí agora a gente não tem mais enceradeira em casa. É só um Por quê? paninho molhado e ô, benção. Pois é. Porque a enceradeira não presta? Hoje mais não. Porque está em Eu desuso. só estou usando um exemplo para a gente perceber que tem coisas que caem em desuso. Foi muito bom quando veio a enceradeira, mesmo maravilha, a gente não precisa ficar todo vermelho, se matando de esfregar, a enceradeira vai lá. Sério, ficava maravilhoso. No máximo, a gente ia nos cantinhos assim, porque a enceradeira redonda não ia nos cantinhos, né? No máximo. Caiu em desuso. Gente, é uma analogia muito simples, mas para a gente entender que tem coisas que caem em desuso, que não servem mais, não faz sentido. Não faz sentido a gente ter hoje em nossa casa fogão, ferro a lenha, de brasa. Não faz sentido. Pode falar, Cora. E uma coisa assim, morte bem recente, alguns anos atrás, recente mesmo, há uns 6 anos atrás, quando as tablets começaram a ser mais populares e os celulares, e uma das coisas que eu aprendi assim é gostar dessas novidades todas. E aí começou uma confusão, porque a palavra de Deus, né, não podia no celular, por favor, guardem seus celulares. E eu lembro que uma missionária da igreja que eu frequentava, ela era uma missionária em países bem hostis, né? Então ela ia fazer a EBD que a gente faz todo domingo. Ela fazia EBD de 6 em 6 meses na China, de 6 em 6 meses. Ela conseguia chegar, às vezes, até a Coreia, de 6 em 6 meses, sei lá, no Vietnã, países onde havia uma perseguição bem mais forte. E ela, então, chegou para mim e disse assim, com toda alegria, a internet foi feita para mim. Foi feita para mim enquanto missionária. Aí ela falava comigo, Cora, eu estou agora conversando com você num café na Índia. Eu estou conversando com você, Cora. Então, eu que já tinha ouvido esse papo, né, de que do que era Troyes, né? De repente, eu ouço uma missionária e ela disse, Cora, eu era tão tradicional que se eu não acordasse de manhã cedo, não fizesse minha devocional às 6 da manhã, Jesus não ia estar comigo. Cora, agora eu tenho que ficar o tempo todo de avião em avião, de lugar em lugar, e eu tive que abrir mão desse meu, sabe, dessa minha tradição. É a hora que der, eu corro para a Bíblia, a hora que dá, eu corro para a oração, a hora que dá, porque até o fuso é diferente de país em país em que eu vou. Então, às 6 horas não dá mais. Então, eu acho que essas coisas nos ensinam tanto, sabe? A gente parece que tem uma coisa nostálgica, né? Porque antigamente... vamos para frente Só antigamente, né? Crente como antigamente. Gente, antigamente passou. Então, assim, era olha tudo só. tão pior. Então, né? Então, assim, não. Vamos lá, tem coisas que permanecem, que duram. Então, assim, a casa continua sendo nosso porto seguro, a casa continua sendo nosso lar, mas um monte de coisa que a nossa avó, que a nossa mãe usava, não usa mais. Isso quer dizer que a casa não é importante? Não, a casa continua sendo importante. Mas a gente precisa entender que existem coisas que precisam ser atualizadas. A mesma coisa acontece com a nossa estrutura religiosa. Tem coisas que permanecem, tem coisas que são princípios eternos, mas tem coisa que precisa mudar. Então, Estevão começa o seu argumento dizendo o seguinte, olha, o nosso antepassado se relacionou com Deus sem o templo e fez uma aliança de santidade com Deus sem o templo. Aí depois ele solta para José, versículos 9 a 16. Me acompanhe, 9 a 16. Volta lá em Atos 7. 9 a 16 ele fala assim, ó. Então começa do versículo 2 a 8, ele fala de Abraão, depois ele vai para José. Olha o que ele fala de José. 9. Isso, 9 a 16. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele
Estava com ele aonde? Lá no Egito. E o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome, e todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. 13, né? Tá, 16. Na segunda viagem dele, desculpe-me, 13. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó não pôde conhecer... Eita, tô lendo mal pra caramba. E o faraó pôde conhecer a família de José, 14. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que era de 75 pessoas. Quando Jacó desceu ao Egito, onde faleceu ele e os nossos antepassados, seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon, por certa quantia. Então, ele sai de Abraão e volta para José. E ele faz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, olha, o povo da promessa, o povo que era sustentado por Deus, achou alimento na terra estrangeira. Estevão usa a história de José para mostrar que Deus pode usar aquele que não pertence a ele para abençoar os seus. E isso, gente, para alguns de nós é meio estranho. Mas para um judeu, jamais. Jamais. E olha o argumento dele. Primeiro, Deus se revelou a José no Egito, na casa, servindo a um pagão. Deus abençoou José para abençoar os pagãos. Primeiro na casa de Potifar, lembra-se da história, que tudo começou a ir bem na casa de Potifar por causa de José. Depois o Egito. Por causa de José, o Egito se tornou uma nação poderosa. E aí Estevão fala, pois bem, Deus usou lá. Segundo argumento dele, Deus se fez presente num período de sofrimento, porque Deus estava com José lá dentro do Egito. E os patriarcas, e aqui talvez foi uma das alfinetadas mais agudas que Estevão fez. E os nossos antepassados morreram no Egito. Não morreram na terra que mana leite e mel, morreram dentro do Egito. Depois os corpos foram transportados para Siquém, ok, mas morreram lá. Então, primeira coisa que Estevão faz é o seguinte, Deus se revela para além do templo. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte, Deus não está preso a uma geografia. Eu vou tentar contextualizar isso. Eu conheço uma irmã nossa que ela era de família cristã, tal, nasceu na igreja, tal, mas depois se desviou e se afastou muito da igreja. E ela se envolveu no candomblé, preste atenção nessa história. Se envolveu no candomblé, começou a frequentar, tal, e aí foi fazer santo. Eu não sei quantos conhecem o ritual como é, mas a pessoa raspa a cabeça, fica dentro de um lugar durante um período, tal, fazendo uma espécie de quarentena. E ela disse que quando estava lá, de cabeça raspada, toda vestida de branco, sentada fazendo seu período, Deus falou no ouvido dela lá dentro. E ela falou, ela ficou atordoada, saiu, foi falar com a mãe dela, né? A mãe do centro lá, do terreiro. E aí a mãe dela falou o seguinte, olha, esse espírito eu não conheço, não. Ele é de uma densidade, de um poder que eu nunca vi algo parecido acontecendo aqui dentro, não. Eu não posso te ajudar com relação a ele, não. E aí ela falou, olha, com todo respeito à senhora e a essa casa, esse eu conheci quando pequena. Esse é meu Jesus, ele está me chamando e eu vou embora. Largou tudo e voltou para a igreja. Então, assim, a gente acredita que o nosso Deus não encontra limites, gente. E a gente precisa viver isso. Como eu estou falando, toda estrutura religiosa é importante. Eu sou pastor, gente. Creio que é. Mas a gente não pode achar que Deus se limita a isso. Deus ele está atuando na terra, em todos os lugares. Às vezes nós, pais, achamos que se não for através de nossas vidas, Deus não vai alcançar os nossos filhos, e não é verdade. Deus já está trabalhando em todas as pessoas. Sejam essas pessoas padrãozinho, como a gente acha, né?
que tem que ser muito padrãozinho para Deus agir, ou seja, a pessoa que a gente acha que está tão distante, alheio a Deus, Deus está agindo. Ô, pastor, Deus está agindo, ele não encontra limites. Pode falar, Priscila. sobre esse assunto, né? Quando eu era da igreja, lá na Barra, eu cuidava da EBD, né, e dos jovens, e a gente sempre conversava sobre essas questões e tal. Aí eu tinha recebido uma intimação para fazer júri popular, né? E eu morrendo de raiva, assim, tanta raiva. Eu vou trabalhar de graça, e ser júri, não sei o quê. Aí você já está condenado. Aí, assim, depois o Espírito Santo falou assim comigo: epa, o que é isso? Você tem que ouvir, ver, né? Porque nem todo mundo que está lá realmente precisa estar lá e tal, né? Aí eu fui me acalmando, e eu conversando isso com o pessoal da EBD, né? Aí quando foi durante a semana, eu ia lá para o Projeto Esperança e a gente ia começar uma série de cultos lá, no projeto que é na Farolândia. Aí eu andando com meu amigo pastor, o Nilton, aí a gente foi fazer umas visitas nas casas, estava falando sobre esse culto que ia ter lá no projeto toda semana. E a gente entrou numa casa, e aí era o pai, a mãe e um menino que estudava no projeto. E aí Nilton, o pastor falando com eles tal, e falando de Jesus, e eles assim, prestando atenção e tal, né? Aí o senhor da casa disse assim: eu queria aprender a ler, só para ler a Bíblia assim como você. Você lê a Bíblia tão bonito, eu acho bonito quem fala assim da Bíblia. Eu não sei ler. Aí ele: não, então vamos ver um jeito da gente aprender a ler, colocar num curso e tal. Aí ele disse: meu irmão mesmo. Meu irmão estava na cadeia, estava preso. Olha, não queria nada com a vida, só fazendo o que não prestava. E aí ele encontrou Jesus lá. E quando ele saiu, meu irmão, olha, diferente, viu? Outra pessoa. Não bebia mais, não fumava, não ia mais, não estava mais com os caras que não prestavam, e não sei o quê. Eu achei tão bonito e fala da Bíblia, viu? E não tem estudo não, viu? E fala bonito, e realmente mudou. Aquilo assim, sabe, que deu um banho assim, isso, meu Deus, olha onde é que o homem foi encontrar Deus, na penitenciária, num lugar assim mais degradante da sociedade. E assim, se o irmão dele estava dizendo que ele mudou, então ele mudou. Porque para alguém na família dizer que o outro mudou, é porque realmente mudou. E assim, o impacto do testemunho dele pós-penitenciária, onde ele encontrou no fundo do poço Jesus, impactou a vida de outra família, entendeu? A ponto dele querer aprender a ler, um homem já, né, de idade, tal, querer aprender a ler, para poder ler a Bíblia. E ele, assim, não faltava aos cultos, e a família, a esposa e o filho. Então, assim, isso foi, assim, para mim, um choque, assim, meu Deus, quem sou eu para mim e tal. Às vezes a pessoa está aí na rua, está no mundo, não tem tempo, mas às vezes é lá, na penitenciária, que é o único lugar que para ouvir. E quando ouve, Deus age. Isso, a gente tem esse costume ainda, Priscila. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. A gente tem esse costume de achar o seguinte: se não for como a gente faz, se não for da nossa igreja, se não fizer exatamente como a gente acredita, tá errado. Gente, isso é pensamento de fariseu. A gente cultua, a gente celebra, a gente faz do jeito que a gente acha que é melhor. Mas nós não somos donos da razão. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui agora e vai escandalizar alguns, mas não se escandalizem, não. Eu não acho que a gente precisa evangelizar católico, não. Já são crentes, gente. Já são crentes, são irmãos nossos. Ah, mas idolatra imagem. A gente idolatra templo. A gente idolatra a nossa convenção. A gente acha que se tirar o púlpito do lugar, vai ter. Se a gente... Não, a EBD hoje não vai ser de manhã, não. Vai ser de tarde. Misericórdia, o pastor já quer acabar com a EBD. Que é isso, não é idolatria também? Assim, a gente precisa... Tem um monte de coisa que a gente precisa melhorar. Tem um monte de coisa que eles precisam melhorar. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai ter um bocado de coisa para melhorar, mas são nossos irmãos. Ah, eu vou... Ah, não, fulano é católico, não é evangélico. Ele não é de tradição evangélica protestante. Mas eu conheci vários cristãos católicos que são homens e mulheres de Deus. Ah, por exemplo, a madrinha de Tayane mesmo, mulher de Deus, gente. Católica. Né? Ah, outro dia, de vez em quando, ela manda mensagem para Tayane: eu acabei de orar por vocês aqui, saí da missa e estava orando por você e sua família. E aí, gente? Não, mas ela não faz como a gente faz. Gente, vamos parar com esse negócio. Nosso Deus, né? É igual os discípulos. Ah, mas são samaritanos.
Aí a gente vê interessante aquela história de Jesus com a mulher samaritana, né? A mulher tem encontro com Jesus e sai testemunhando de Jesus para todo mundo, logo, volta para a cidade e chama todo mundo e fala: olha, encontrei com Jesus, samaritana. Então a gente precisa pensar em algumas coisas sobre isso, porque é nome de Deus, mulher de Deus, e Deus não fica preso, não. Ah, se não for se batizou, foi na igreja batista, foi nas águas, se não foi assim, gente, sabe? Sabe cantar cantor cristão? Gente, cantor cristão, batismo nas águas, são coisas que a gente gosta. Essas coisas aí, não estou dizendo que é certo ou errado, não me entendam, né? Entendam, mas são coisas que da nossa tradição. Vocês acham mesmo que em 2000 anos de história, somente nós, batistas, a Convenção Batista, somos os certos? 2000 anos de homens e mulheres dando a sua vida por Cristo, e somos nós os donos da razão? Gente, né? Então, assim, a gente precisa derrubar essas barreiras que mais prejudicam a gente do que ajudam. Né? E Estevão está dizendo isso, olha, preste atenção, Deus ele se revela em todos os lugares. Você acha que se não for no templo, ali na Avenida Désio Vieira, Deus não vai falar, ele só fala se vocês estiverem ali? Que destruam o templo, que destruam as convenções, que destruam tudo, que caia por terra. É isso que Jesus está dizendo ali, ó, que caia por terra. Porque isso, ao invés de ajudar, está atrapalhando vocês. Volto a falar o que eu falei no início. Sou pastor de igreja batista da convenção, sou um homem religioso. Mas eu entendo que todos esses instrumentos devem servir à igreja. E a igreja somos nós, a igreja é gente. Tá? Então, Abraão, José, depois ele vai para Moisés. E Moisés ele gasta um tempo maior. Por que ele gasta um tempo maior? Porque a acusação que foi feita a ele é que ele estava indo contra Moisés. Né? E aí, estão me acompanhando aí, né, gente? Uma pausa. Alguém ficou escandalizado com alguma coisa que eu falei? Às vezes eu vou falar. Pastora, eu queria partilhar uma coisa. Fale. Pode falar. Eu me formei agora em pedagogia em 2018, né? Finalzinho de 2018. E um companheiro assim de estudo mesmo, porque e que mudou assim, que acrescentou tanto a minha vida, porque quando você estuda pedagogia numa perspectiva do ensino público, você tem uma série de questões religiosas que nós somos confrontados, né? Por conta do Estado, constitucionalmente é laico. Então, e eu fiquei... são embates, né? Que a gente vive todos os dias. Mas quando eu li a Pedagogia da Esperança e a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, e Paulo Freire é um homem católico, era um homem católico, praticante, ele, Frei Beto, né? E eles me ensinaram tanto nessa vida, sabe? O cara morreu, mas graças a Deus deixou alguns livros, inclusive na hora de você defender a sua fé mesmo, porque ele conseguia fazer defender o direito do outro de não concordar com ele, ele conseguia defender o direito dele de ser um cristão, mas que tinha toda uma crítica sobre o regime no qual o nosso país foi estruturado e as injustiças, ele conseguia perceber. Então, ele me ajudou muito. E uma das coisas que eu digo a você, assim, já há muito tempo que eu penso assim, e eu tive uma experiência, amazing experiência, uma experiência assim, muito, não vem a voz em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, conversando com uma irmã católica. A Bíblia não diz que o nosso espírito testemunha, né, de que somos filhos de Deus, de que algo lá dentro bate forte. E essa mulher, eu estava conversando com ela, ficamos amigas, somos colegas de trabalho, e ela era da Canção Nova. Hoje já está mais fora da Canção Nova, mas ela é da Canção Nova. Mas eu sentia tanta a presença de Deus conversando com ela, e eu tenho essa coisa da evangelização mesmo. Todo mundo chega perto de mim, eu quero evangelizar, taxista, motorista. E aí eu orei, aquilo era tão forte, eu orei, Senhor, há algo que você quer que eu diga a essa moça? E naquela hora, o Senhor me deu uma canção, letra e música. Eu estava com o violão perto dela
E Deus me deu uma canção, uma letra e uma música, e a letra dizia que não era assim, musicou aquela, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser. Essa foi a palavra. Deixa eu fazer do meu jeito, né? Então, se tinha alguma coisa que Deus tinha para completar na vida daquela mulher, não ia ser eu falando para ela, né? Ela já tinha tudo que ela precisava, tem Jesus na vida dela. E isso é uma coisa que a gente não fala muito, justamente por causa do preconceito da igreja. Não, mas ela é católica romana. Então, eu já me despi desse preconceito numa prática. É isso. A gente precisa entender que a gente precisa concordar com tudo o tempo inteiro. Vai falar, olha, eu não concordo com isso, mas a gente consegue viver. Ele não é meu inimigo porque pensa diferente. Eu acho que a nossa tradição cristã, numa forma equivocada que a gente aprendeu a fazer evangelismo, a gente passou a associar todos aqueles que pensam diferente da gente como inimigo. Só que esse não é o Espírito de Cristo. Gente, esse não é o Espírito de Cristo. Quando os discípulos, lá em Lucas 9, se não me falha a memória, faz aquele pedido, quer que a gente mande descer fogo dos céus? Lembram? Todo mundo lembra desse texto, né? Quer que a gente... Ele falou, você não sabe de que espírito vocês são. Não tem nada a ver comigo isso, não. Destruir só porque não penso como você? Que isso? Um projeto do Cristo, Jesus fala, né? O Filho do Homem veio para salvar, não para destruir as pessoas. Qualquer projeto de destruição não é um projeto de Cristo, gente. Ah, mas ele pensa diferente. Ah, mas ele é isso. Ah, mas ele é aquilo. Gente, se a gente for observar dentro de casa mesmo, nós temos tanta coisa divergente. Então, esse espírito que vê o outro, que pensa diferente, que se comporta diferente, como inimigo, não é o espírito de Cristo. Tá? É por isso que eu já tenho um tempão que eu não acho que católico precisa que a gente... Né? Eu acho que Deus falaria para Cora, Cora, você quer falar? Não, agora está na hora de você ouvir. Senta aí que essa irmãzinha tem coisa para falar para você. E é isso, gente, a gente aprende. Então, esse tom bélico, belicoso que foi colocado na igreja, porque no Antigo Testamento, que aí, como eu falei, nesse negócio do Antigo Testamento cria para o Novo. Mas no Antigo Testamento, Deus destruía os seus inimigos. Gente, essa história do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus não destrói inimigo. No Novo Testamento, Deus morre pelos seus inimigos. Lembra-se disso? Morre. A frase final de Estevão é: Senhor, não impute sobre ele os seus pecados. Gente, a gente tem que aprender com Estevão. Estevão e Jesus, na hora da morte, não quiseram que o pecado dos seus algozes fosse contado. O que é isso, gente? É o espírito do evangelho. A igreja cristã precisa lembrar que nós somos seguidores de Jesus, não de Moisés. Nós somos seguidores de Jesus, não de Josué. Nós somos seguidores de Jesus, não de Davi. Nós não estamos em guerra. A guerra que nós travamos é espiritual, é uma guerra contra principados e potestades, não contra pessoas. Esse é o espírito do evangelho. Tá? Sobre isso, alguém quer fazer... Antônio? Oi, Lázaro. É isso? Pode falar, irmão. Lázaro, a minha pergunta remonta lá no início, quando você começou a falar, você falou a respeito do povo judeu, das promessas de Deus para o povo judeu e das promessas para a igreja a partir de Jesus. Eu concordo com você, na verdade, isso que você acabou de falar está muito claro até mesmo nos Salmos, quando as orações de Davi são para que Deus despedaçasse os inimigos dele. Uma vez até conversei com você e vi que, poxa, esse tipo de oração muito pouco tem a ver com Jesus. Mas assim, eu tenho uma dúvida com relação... eu poderia dizer uma dúvida, né? Porque é difícil a gente questionar Deus. Mas por que Deus... ele pegou primeiro, se revelou para um povo de Israel, para mostrar que ele era Deus, todo-poderoso, acima de todos os deuses, e depois ele se revela de forma diferente, como Jesus, onde ele mostra que ele é um Deus aberto à salvação de todos. Eu acho que isso na minha cabeça, isso nunca ficou claro. E tem uma coisa que é muito visível e como isso atrapalha, porque se você vai nas igrejas evangélicas, eu diria que quase todos os evangélicos, eles tratam os judeus como um povo especial.
eles tratam o judeu como um povo escolhido por Deus, um povo que ninguém pode ser contra. Na verdade, os judeus não passam de genocidas hoje em dia. Os judeus, eles são matadores de crianças que são muçulmanos. E acho que isso também não tem nada a ver com essa proposta de Deus, esse projeto de Deus que a gente conhece através de Jesus. É só isso. É só isso tudo, né? Mas aí, vamos lá. Só deixa eu fazer um adentro rapidinho, pastor. Pronto, pode falar. Né? Assim, só na fala do irmão Antônio, não seriam os judeus matadores, mas do Estado de Israel, né? O exército, né? O judeu é um povo muito amplo, que está espalhado no mundo aí. Agora, essa questão do Estado de Israel é outra história, né? Não é esse Estado de Israel que é hoje, que necessariamente é o que era lá antigo, né? É outra questão aí. Gente, para quem não sabe, Priscila é especialista na causa de Israel, então tem mais propriedade do que eu sobre isso. Pode falar, Antônio. Tudo bem, olha, irmã, só queria lhe dizer assim, que na verdade o Estado representa um povo, e o Estado de Israel e o Exército de Israel, ele é constituído de uma forma bastante diferente do que o brasileiro. Por exemplo, o israelita, ele não serve uma única vez no Estado. Ele, de 8 em 8 anos, ou de 10 em 10 anos, ele volta a servir no Exército novamente. Aquilo que o Estado de Israel exerce naquela região tem muito a ver com a vontade do povo que está ali e que é israelita. Mas eu não vou discutir isso, porque, como o Lázaro já disse, se a senhora é catedrática nisso, eu não vou entrar nessa discussão. Não, mas assim... Não tem nada a ver com ser catedrática, não. É só dizendo assim, queria falar, o povo judeu é muito amplo. Só um minuto, Cora. Deixa só a Priscila falar, depois... Essa questão quando a gente fala, né? O povo judeu é uma coisa muito ampla, que está no mundo inteiro. Inclusive, tem muitos grupos judaicos lá em Israel que são contra a questão de como o exército se propõe, né? Tem muita parte, inclusive, lá mesmo em Israel, muitos israelitas que são contra a maneira como o exército se coloca, a questão da Palestina e tudo. Então, é uma coisa muito ampla. Então, assim, quando a gente for falar dessa questão, é bom a gente enfatizar, né? Que é o Estado, é o governo. Claro que tem pessoas que apoiam, óbvio. Mas em todo o mundo existem judeus e que vão de encontro a essas teorias aí. Só Então, é exatamente isso. Existem, como a Priscila falou, judeus em todas as partes do mundo e com várias compreensões distintas, inclusive, né? Tanto sobre o Estado quanto sobre a religião de Israel. Então, seria mais ou menos hoje a gente dizer que todo mundo concorda com o que o Estado brasileiro tem feito. Não é. Então, obviamente, essa fala de Antônio, eu vou até fazer o comentário, deixa a Cora falar, que eu vou voltar no que Antônio falou. Porque essa compreensão que a igreja tem sobre Israel é sobre esse Israel bélico que mata palestino mesmo. O pior é isso, que a igreja se filia a esse comportamento. Mas vamos para a Cora, depois eu volto. Então, é só colocando mais uma experiência que eu tive quando eu comecei a orar por Gaza, né? E eu comecei a interceder por Gaza, e eu tenho essa mania de interceder e partilhar por que estou intercedendo, e compartilhei com alguns irmãos, e eu fiquei chocada porque eu não sabia que existiam tantos irmãos evangélicos e que não consideravam o povo que se opõe a Israel, que está em guerra com Israel, gente... Sabe, eles disseram, eu lembro de um pastor, pelo menos ele se formou no Seminário Batista do Norte, aqui de Recife e tal, e quando ele leu no Facebook um texto que eu escrevi, porque é amazing story, né? Eu orando por Gaza, e de repente eu estava aqui na pia, nessa casa que eu moro, e eu lavando minha louça, e eu comecei a orar por Gaza. E de repente eu tive uma visão aberta. Eu estava lá em Gaza. E eu comecei a ver as crianças, os escombros, e é como se Deus me mostrasse claramente o sofrimento daquele povo. E eu comecei a interceder. E aí eu também fiquei encantada, e eu peguei um texto e escrevi dizendo que
quem sou eu, tão pequenininha, na minha pia, lavando a minha louça, mas que quando eu me aproximei do Senhor para interceder por um povo, interceder por qualquer pessoa, aquele lugar virou um lugar imenso, enorme, cheio de esperança, porque à medida que eu ia orando, meu coração se encheu de esperança. E Deus me fez sentir, pelo povo de Gaza, o amor que ele sente. Então, ao compartilhar isso, os irmãos, eu fui super rechaçada. Antes dessa polarização de Bolsonaro, eu já estava experimentando a polarização. Porque O espírito já estava por aí. Como assim você pode amar um povo que é inimigo de Israel, sabe? E eu disse, meu Deus. E só para completar, quando eu li várias coisas sobre iniciativas de judeus lá mesmo no Estado de Israel, no território de Israel, que não concordavam com a postura do Estado, e eles começaram a fazer ações assim, pró-crianças, escola, ali na faixa da fronteira, né, com o território de Gaza ocupado. E aí o próprio Yasser Arafat, que na época que eu estava orando, Yasser Arafat ainda era bem forte lá, e ele mandou, ele destruiu essa possibilidade de diálogo, essa ação linda que alguns judeus que não concordavam, que estavam ali. Então, realmente, tratar esse assunto é uma coxa de retalhos. E o nosso povo evangélico realmente não sabe nada, absolutamente nada, né? Eles adoram, assim como amam a tradição, a lei, o sábado, né? E a lei de Moisés, e não vem aquela Gaza quando diz assim, ou em Gálatas quando diz assim, aquele que quiser viver pela lei da graça tem descaído. Então, assim como eles são apaixonados por essas tradições, eles são apaixonados por esse Israel que eles pintam na cabeça deles, né? Que não existe mais. Exatamente. Essa fala de Antônio, esse complemento de Cora aí, junto com a observação de Priscila, eles são importantes para a gente entender que uma coisa que eu já falei, que professor no seminário também quase me batia por conta disso. O Israel de hoje não é o Israel de antigamente, gente. A gente não pode achar que o Estado de Israel hoje é povo de Deus no Antigo Testamento. Não é, gente. Isso só serve para o misticismo, que você está falando aí, para o misticismo e para o mercado de viagens na Israel, que gera bilhões de dinheiro, milhões, né? Então é interessante para alguns pastores dizer que lá é Terra Santa, por quê? Porque é um comércio forte. Lembra do Carlinhos Queiroz que fala que antes de ir andar onde Jesus andou, a gente tem que andar como Jesus andou. Porque o povo faz esse coisa, tem que ir lá, tem que ir, porque você tem que ir conhecer Israel, é importante que você vá, mas é importante que você conheça vários outros países. Não porque lá é Terra Santa. Não é, gente. Não é. Esse espírito belicoso, perverso, cruel, apoiado por interesses estrangeiros que Israel exerce dizimando, né, como um povo genocida, como o Antônio bem colocou, não é o espírito de Jesus. A igreja abraçou isso baseado em teologias do Antigo Testamento, mas que não serve para a igreja. Nós não odiamos ninguém, gente. Isso não é o espírito do evangelho. Pastor Lázaro, eu estava pensando agora, enquanto o senhor falava, sobre o quanto cada um de nós acaba elegendo ídolos, né? A gente fala tanto sobre os católicos que têm as suas imagens dentro da igreja e tal, fala sobre budistas, sobre candomblecistas e todas as religiões que de alguma forma conseguiram transformar em imagem aquilo que eles veneram e tudo mais, e a gente não se coloca aí no meio dos que também dão uma douradazinha, né? em estátuas e tudo mais. Olha, a gente tem óleo ungido, a gente tem fogueira santa, a gente faz peregrinação não a Aparecida, mas a Israel, para tomar banho no rio. A gente faz tudo isso. A diferença entre nós e eles é que nós somos santos. E eles já estão com passaporte carimbado para encontrar com o diabo. É incrível. Eu poderia até pegar mais pesado, Saro.
Além disso, a gente adora a nossa convenção, que a gente acha que a nossa convenção é melhor do que as outras. A gente adora Oxe, com pastor. certeza. A gente adora pastor, que a gente acha que pastor é um ser, só falta asas, né? E aí, gente, eu não. Pastor Lázaro, eu cresci com Santo Calvino. Pois é. Eu Então a gente cresci adora. com Santo Calvino no meu ouvido, entendeu? Eu cresci com Então, Santo a gente tem essas coisinhas que são bobas, besteiras, entendeu? E a gente fica preso a essas coisas e a gente se acha. Gente, se tem uma coisa que o Evangelho de Jesus nos convida é a reconhecer que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, carentes da graça igual aos outros. Então, esse espírito. O que eu estou falando tudo isso, gente? Volto a falar. Ah, pastor, então você é contra a Convenção Batista? Não sou, gente. Eu sou pastor da Convenção Batista Brasileira. Eu sou pastor da Convenção Batista hoje sergipana. Sou pastor de uma igreja afiliada a tudo isso. Não tenho nada contra. O que eu estou dizendo, e aqui eu acho que o discurso de Estevão, não é contra isso, não. É só contra essa ideia de que, por termos tudo isso, estamos assegurados, quentinhos, salvos e remidos por conta disso. O que nos salva e o que perdoa os nossos pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não de Israel, não da Convenção Batista, não dos protestantes evangélicos, de todo mundo. Essa é a mensagem radical do evangelho que a gente até hoje não entende. Eis o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estevão está argumentando isso e ainda hoje é necessário que a gente explique essas coisas. Eu creio que seja católico, evangélico, candomblessista, espírita, judeu, todos eles precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus é poderoso, inclusive, para salvar nós crentes, gente. Ele quer salvar todo mundo. E essa é a mensagem E essa é a mensagem do evangelho. E por que eu falo isso, Sara? Porque, às vezes, o filho do crente é mais difícil de aceitar Jesus. É o que Jesus fala para os fariseus. Eu estava estudando isso essa semana. Mateus, deixa eu lembrar, 23, eu acho. Deixa eu pegar a referência de cabeça. Mateus, gente, ou Lucas, espera aí. Quando Jesus está falando para os fariseus, ele fala, olha, as prostitutas e os escribas entrarão primeiro no céu. Por quê? Porque eles são melhores? Não, é porque eles estão mais atentos a ouvir. E vocês que nasceram em lar cristão, que é pai, filho de pai, às vezes criam uma couraça tão resistente ao evangelho que a pessoa mais difícil de conhecer o evangelho é aquele que está dentro da igreja. É aquele que cresceu, no nosso caso, né, faz estrutura batista, sendo embaixador do rei e tal. Todos, claro que não são todos. Mas há um risco, e esse é o que Estevão está falando. O risco é vocês esperarem tanto a vinda do Messias, o Messias vir passar por vocês e vocês não verem. Porque vocês ficaram distraídos com o templo, com o ouro do templo, com o dízimo, com o seu... Tudo isso, gente, são apenas instrumentos. Tá? Nós servimos a Jesus. Todas essas coisas, por exemplo, a escola bíblica dominical é importante por quê? Porque nela nós aprendemos a amar Jesus. No dia que a escola bíblica dominical tiver um fim em si mesmo, ela não serve mais. No dia que as nossas organizações tiverem um fim em si mesmo, elas não servem mais. Gente, olha um dia que o pastor não desafiarem vocês a amarem a Jesus, não desafiarem vocês a viver igual a Jesus, não serve mais. Porque não é o pastor que está entre vocês e Jesus, nós não temos mais ninguém entre nós e Jesus. A função do pastor não é porque tem uma oração mais forte, ele vai orar e Jesus. Não, gente, a minha oração é igualzinha de vocês. Não é essa a minha função. Se essa for a minha função, nós estamos construindo um ídolo e nós precisamos tirar os pastores dos pedestais. Pastor não é melhor do que ninguém. Quem está falando isso é um pastor. Os pastores me amam quando eu falo isso. Você não tem ideia como é. Mas é verdade, a gente precisa acreditar nessas coisas para que o evangelho não se perca como mais uma religião. O evangelho não é uma religião, batista é uma religião, mas o evangelho, vou encerrar com isso, semana que vem a gente retoma. O evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Esse é o evangelho que a gente acredita. Amém por isso ou não amém, gente? Alguém quer refutar alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Alguém quer refutar alguma coisa aí, gente? Será que eu peguei pesado demais ou não? Não, pastor, foi bom. Foi tranquilo, tá tranquilo aqui. Glória a Ninguém Deus. Alguém se escandalizou, gente?
Vamos Eu tirar vou foto. falar. Vamos Eu tirar vou nossa falar. foto de todo mundo com a câmera aberta. Diga, irmão Ronaldo. Deixa o irmão Ronaldo falar. É que a verdade é dura, mas é verdade. Deixa eu falar por que eu estou falando com essa ênfase, gente. E aí a gente encerra. Eu tenho escutado muitas pessoas questionando a igreja, né? Só essa semana que passou, eu ouvi 3 casos de pastores que abusaram de ouvidos. Pastores que tiveram comportamentos que negam o evangelho. E aí alguém me perguntou, Lázaro, você é pastor, por que essas coisas acontecem? Eu fiquei pensando, por que as igrejas, que deveriam ser espaços de bênção, espaços onde as boas novas do evangelho é pregado e vivido, para muitas pessoas e em muitos momentos são espaços contrários a isso. E eu fiquei pensando essa semana sobre essas coisas. Fiquei pensando, sabe, no que, gente? Essa é a igreja que meus filhos vão crescer. Será que eu quero que meus filhos cresçam num ambiente adoecedor, alienante, que faz mal aos outros? Não quero, gente. E eu não quero, e eu acredito que a igreja de Jesus pode não ser essas coisas. Pode ser um espaço muito bom, onde as pessoas chegam e se sentem bem, são renovadas e têm esperança, onde as crianças crescem saudáveis, onde não há preconceito, onde não há discriminação, onde a sua conta financeira não pesa no seu acolhimento. Se você é homem, mulher, não importa. Eu creio nisso, porque Jesus me ensina isso. Então, talvez seja por isso que eu estou tão enfático. Nós acreditamos que o poder que opera no nosso meio é o poder de Jesus de Nazaré, que convida todos à conversão, ao arrependimento dos seus pecados, quer sejam esses pecados que a sociedade repudia, ou aqueles pecados que estão dentro do nosso coração que ninguém sabe, mas a gente sabe. É nesse evangelho que eu acredito. E aí, meus irmãos e irmãs, mesmo sendo pastor entre vocês, eu me coloco igualzinho, porque eu sei que eu preciso do poder, desse poder atuando na minha vida, assim como todos nós precisamos. Não sou melhor do que isso. Nunca concordei, desde a época do seminário, com essa ideia de que pastor é um ser especial, só se for outro, porque eu não sou especial nada. Tenho as mesmas dificuldades, sinto os mesmos medos, sou igualzinho a vocês. Só tenho uma função na igreja diferente. Só isso. E a gente precisa acreditar nisso, porque não é o pastor, não é o templo, não era o templo de Israel, não era o sábado, não é o sacrifício, não são as nossas estruturas. O que atua em nosso meio e faz a diferença é o Jesus de Nazaré. É nele que a gente acredita e depositamos a nossa esperança. Amém por isso, gente? Amém. Por isso. Amém, amém. Glória. Por isso. Glória a Deus. Semana que vem a gente retoma aí com o discurso de Santo Estevão. Estevinho, nosso irmão. Tá bom? Passa a foto, pastor. Cadê? Quem ligar a câmera aí, eu faço o print. Se alguém quiser ligar a câmera aí, liga aí que a gente faz o todo mundo print. aí, pessoal, a câmera. Ó, Maria apareceu ali. Malu, Maria, Gabi. Um abraço, Gabi. Rafael, tá ali atrás de você? É. Então, tchau aí, Rafa. Eu já não vou mais Você me ligar tira o do ar câmera, toda porque eu hora. vou fazer um moicano agora no meu cabelo, então, sem condições. Fazer o print, vou fazer o print. Opa, gente boa. Pronto, fiz aqui. Vou aproveitar que minha irmã Paula está aí hoje. Paula, por favor, querida, ore ao Senhor para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Pode ser? Eu te vi correndo, irmã Paula. Ela correu mesmo, pastor, mas se ela vir aqui, Eu vi. Pensando que eu não vi, não, foi? Vem, irmã Paula, orar ao Senhor junto com a gente. Se não, ore você, Tainara. Tainara. Liga o microfone aí. Eu vou orar. Ore. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações gratos pela Tua presença, Senhor, em nosso meio nessa manhã, por tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, em cada encontro, em cada BD, meu Pai. Continue nos conduzindo, nos dando a Tua direção e que nós coloquemos em prática tudo que nós estamos aprendendo, Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor e que a cada dia nós estejamos mais parecidos e parecidas com o Senhor. Nós só temos que te agradecer por também a misericórdia em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, só uma observação. Eu não respondi ao questionamento de Antônia. Domingo que vem a gente vai começar do questionamento dele.
por que é que no Antigo Testamento as coisas eram de um jeito e no Novo Testamento, em Jesus, as coisas mudam completamente, tá bom? Então, semana que vem a gente vai retomar dessa posição aí de Antônio, desse questionamento dele, e a gente aí continua o estudo, tá bom? Deus abençoe, bom almoço para todos, fiquem na paz de Jesus até a noite, nosso culto online. Amém, Um até a abraço. noite. Amém. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.